onde fala do jovem rico. Aleluia. Quem ama a Deus aqui, irmão? Glória a Deus. Quem ama a Deus obedece aos seus mandamentos, né? Quem ama a Deus, ele aceita Jesus, ele fica Cristo. Verdade. Não adianta você falar que você ama a Deus se você não obedecer, você não ama Jesus. Porque a Bíblia fala que quem ama a Deus obedece a palavra de Deus. Todo mundo achou? Amém. Aleluia. Aqui fala de uma passagem de um jovem rico, né, meus irmãos? E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chama de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes o mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, e não dirás falso testemunha. Honra teu irmão, honra teu pai e tua mãe. E ele disse: Todas essas coisas eu tenho observado, desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto você tem e reparte pelos pobres, e terão tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque ele era muito rico. E vendo Jesus que ele ficava muito triste, disse: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar no camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no rico no reino de Deus. E os que ouviam isso disseram logo: Quem pode nos salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas são impossíveis aos homens, mas são possíveis para Deus. Aleluia. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Amém? Amém. Poder se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Aqui fala, irmão, de um jovem, né? Um jovem rico. Ele foi até o Senhor Jesus e perguntou para Deus: Senhor, o que eu devo fazer para me herdar o reino dos céus? Né? Para ele ser salvo. Como ele, aleluia, Jesus disse assim, Deus falou para ele, né? Jesus lhe disse: Por que me chama de bom se ninguém é bom senão um que é Deus? Então esse menino aqui, essa passagem do jovem rico, a palavra de Deus fala que ele era um jovem, que ele era dono de muitas propriedades, era um homem muito rico, aleluia, e ele queria saber o que ele tinha que fazer para Deus salvar ele. E ele, quando Deus falou para ele assim: Filho, você vai ter que vender tudo que você tem, né? Para repartir a sua herança com as pessoas. O que ele fez? Ele ficou triste. E a Bíblia fala, aleluia, Jesus, igual quantas pessoas, às vezes, que Deus, ele aceita Jesus, aí Deus pede alguma coisa para aquela pessoa fazer, e aquela pessoa ela não faz. Ela fica triste quando Deus fala para ela que tem que obedecer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Às vezes a pessoa dentro da igreja, o Senhor está falando, né? Já aceitou Jesus, mas ela não quer obedecer o que Deus manda ela fazer. Aleluia. E o segredo da nossa vitória, irmão, é nós obedecer o que Deus manda nós fazer. Aleluia. Nós queremos ter uma vida abençoada, nós queremos ter uma família abençoada, mas às vezes ainda nós não deixamos as coisas ainda que está dentro do nosso coração. Como que Deus vai abençoar uma pessoa que não quer largar, né, das coisas erradas desse mundo, aleluia, para Deus poder dar vitória para ela. Ela ainda está apegada com as coisas dessa terra, aleluia. E nós não podemos se apegar com nada quando a gente aceita Jesus. Aleluia. Jesus, ele está aqui nesta noite, ele está aqui para te abençoar e para te dar a sua vitória. E ele está perguntando aqui nessa noite, né? Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Assim como esse jovem perguntou para Deus o que a gente tem que fazer para ser salvo. Deus está aqui nessa noite para responder para mim e para você. Nós temos que deixar tudo o nosso querer, nós temos que deixar tudo o nosso eu, né? Para seguir o Senhor. Seguir a Deus é muito bom, servir o Senhor de todo o nosso coração. Porque Deus, ele tem bênção e tem vitória para entregar para aqueles que deixou tudo a sua vontade para seguir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Deus ele tem muitas coisas para dar para nós. Aleluia. Né? Mas primeiro ele quer provar nós. Aqui fala assim: Jesus colocou após a prova o jovem rico. Ao seu ponto mais fraco era a sua riqueza. Então o que Deus permitiu? Deus falou para ele: vai lá e vende tudo. Deus mexeu naquilo que ele mais amava, que era a riqueza dele. Deus falou para ele, Deus colocou ele à prova. E quantas das vezes decanta era baixar, o Senhor coloca nós à prova. Para ver se nós vamos obedecer o Senhor, se nós vamos fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Ele coloca nós à prova, sabe por quê? Porque Ele nos ama. É verdade. Porque Deus, aquele que Deus ama, Ele nunca vai querer perder para ninguém. Ele não vai querer perder de volta para o mundo. Então Deus ele vai provando o coração do crente. Deus vai provando, Deus vai falando assim: filha, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Por isso que nós passamos por prova, por isso que nós passamos por tantas coisas aqui na terra. Porque Deus primeiro tem que provar para poder aprovar você. Ele tem que primeiro te conhecer o teu coração. Se realmente, verdadeiramente você está disposto a seguir o Senhor. Aleluia. Se verdadeiramente você vai deixar a sua vontade para servir o Senhor. Quantas pessoas estão na igreja, mas ela ainda não resolveu qual que ela vai servir, se ela vai servir o Senhor ou se ela vai servir o mundo. Ela não deixa de fazer a vontade dela, ainda a vontade dela permanece ainda dentro do coração dela. E Jesus está falando: vem filha, segue-me, deixa tudo e me segue, que eu tenho coisa linda preparada para você. Eu tenho coisa linda para entregar no povo. Aleluia. O povo às vezes não recebe as bênçãos, irmão, porque ainda a pessoa não quer mesmo obedecer ao Senhor. É verdade. E Deus está chamando nós para nós viver a Deus, viver a palavra do Senhor. Aleluia. Jesus disse: por que me chama de bom? Ninguém é bom senão que é o Deus. Aleluia. Sabe os mandamentos, não adulterar, não matar. Ele já sabia tudo, né? E Deus, nós temos que honrar nosso pai, nossa mãe. Tudo isso o jovem rico sabia, mas tinha uma coisa que ele precisava fazer, onde Deus foi para provar ele. Aleluia. Ele falou: Deus, mas eu já sei tudo isso. Desde que eu era criança eu já ouvia falar. E disse ele: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Falou para Deus: já sabia de tudo, Jesus. Eu sei que não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso adulterar, eu não posso levantar falso testemunha contra meu irmão. Eu tenho que honrar minha mãe e meu pai para me ter uma vida abençoada aqui na terra. Mas só que no momento que ele foi até Deus, pedir para Deus o que ele tinha que fazer, porque ele queria herdar o reino do céu. E para nós herdar o reino do céu, irmão, não é de qualquer jeito. Né? Para nós morar no céu é muita luta que nós passamos, é muita prova para poder Deus aprovar a gente para um dia Jesus voltar e nós morar no céu com Ele. E Jesus ele é maravilhoso, eu falo para vocês. Jesus ele está aqui. E quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Falou para ele: jovem, ainda te falta uma coisa. Vai vender tudo que você tem e reparte, aleluia, e reparte com os pobres, terão tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Quantas pessoas, irmão, que naquele grande dia, se não se converter de verdade, entregar sua vida de corpo, alma e espírito, vai ficar. Porque ainda às vezes tem algo no teu coração que precisa ser tirado. Né? Jesus falou para ele: filho, vai lá e vende tudo, né? E vai repartir com os pobres e vem me seguir. Quantas pessoas apegadas com tudo? Pessoa apegada com casa, com carro, com família, com esposo, com os filhos. Deus ele dá tudo para nós, mas nós não podemos se apegar com essas coisas. É verdade, aleluia. Nós temos que apegar somente com o Senhor Jesus. Aleluia. Se você está apegado com alguma coisa nessa noite, Deus vai te libertar. Aleluia. Deus